acho que o grande glamour da construção não é simplesmente o tijolo e o concreto, é você entregar o lar para as famílias. Eu acho que esse é o grande glamour que nós, como engenheiros, nós, como construtores, temos e temos que aproveitar esse momento, porque nada melhor do que você trazer a alegria e o bem-estar para uma família. Eu sou Gustavo Selig, sou engenheiro, empresário, pai, filho de um grande visionário da área da construção civil. E o meu sonho sempre foi ser engenheiro, sempre foi ser o espelho do meu pai, que foi sempre meu grande ídolo, meu grande mentor. Meu pai sempre me incentivou muito a estar com ele a todo momento, isso é, ele me levava nas obras junto, a todo momento ele me incentivava muito a conhecer as ferramentas, conhecer um pouquinho de obra, ter a vivência da construção civil e trazendo isso para dentro de casa também. Muitas vezes ele ia nas obras e trazia restos de madeira para eu usar minha criatividade e construir uma casinha de cachorro, construir alguma coisa. Foi engraçado quando fui para a faculdade, porque quando eu comecei a faculdade de engenharia, eu já estava trabalhando com construção civil. Inclusive, quando eu descobri que tinha passado no vestibular, o resultado para mim foi na concretagem de um dos prédios. Eu estava na cobertura de um prédio, no meio de uma concretagem de uma laje, e vi a notícia de que eu tinha passado no vestibular. Então, a engenharia, ela veio para fazer parte da minha vida, mas eu já vivia isso desde criança, desde de moleque. Eu nunca pensei em ser outra coisa além de engenheiro e de construtor, mas eu sempre gostei muito de desafios e sempre gostei muito de levar os meus limites ao extremo. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu me formei instrutor de mergulho e passei a desenvolver essa atividade não só como mergulhador, mas como instrutor de mergulho. Na época do mergulho, a escola onde eu trabalhava, ela sempre me passava os alunos, entre aspas, os alunos problema. Por quê? Porque eu era aquele instrutor que tinha calma, paciência e dedicação para instruir as pessoas. Já cheguei à exaustão, principalmente quando nós tivemos o problema na empresa. Ali eu vi que, mesmo com todo o meu ânimo e com a minha cabeça querendo cada dia levantar para resolver os problemas, o meu corpo começou a sentir a exaustão e o cansaço. Só que isso, de vez eu usar isso como um problema, eu usei isso como uma alavanca para me trazer mais força para que no dia seguinte eu pudesse levantar mais cedo ainda para resolver as questões da minha vida e da empresa. O momento que eu fui mais testado na minha vida, eu acredito que foi no falecimento do meu pai. Porque ali realmente o meu dupla, como a gente brinca no mergulho, né? O meu dupla de vida, o meu dupla de engenharia, de construção, acabou me deixando e deixou uma grande lacuna na minha vida, né? Então ali para mim foi muito mais do que a perda do meu pai, né? Foi a perda do meu melhor amigo, do meu mentor, do meu companheiro de vida, do meu companheiro de profissão, meu companheiro de construção civil. Do dia para a noite, simplesmente eu tive tudo bloqueado, todos os meus bens bloqueados, minhas contas bancárias bloqueadas, e eu descobri esse bloqueio da pior maneira possível. Eu descobri o bloqueio quando eu estava no mercado fazendo uma compra, fui passar o meu cartão, deu negado, fui passar o outro cartão negado, fui passar o cartão de débito totalmente negado. Ali sim eu percebi a dor de você realmente tá refém de uma situação e sem saber para onde correr, sem saber como resolver. A empresa travou, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, não tinha dinheiro para pagar o fornecedor, as obras pararam,
Ali foi um momento assim que realmente eu fui colocado à prova, 100% à prova, porque todos os alicerces que eu tinha construído durante todos esses anos ruíram do dia para a noite. Eu nunca, em nenhum dia, eu deixei de acreditar na solução, deixei de acreditar que eu conseguiria resolver o problema. Então isso me tornou uma pessoa mais forte, mais decidida e mais dedicada ainda ao meu sonho. A gente sempre acha que isso não vai acontecer, ou não pode acontecer, ou acontece com o outro e não vai acontecer comigo. Eu mesmo acreditava nisso. E quando vem com um terremoto. E ali eu percebi que eu não estava preparado, mas o não estar preparado me trouxe mais força ainda para tentar resolver o problema, para tentar achar uma solução rápida para todos os problemas que ocorreram. Eu acho que a minha grande inspiração, não digo para permanecer, mas para não desistir de tudo que eu estava passando, em primeiro lugar foi uma promessa que eu fiz para meu pai quando começou a surgir os problemas e ele ainda estava vivo, e eu falei para ele que eu não ia descansar um minuto do meu dia até resolver 100% dos problemas, virar a chave e voltar forte para o mercado. Eu gosto e quero trazer para as outras famílias, através da construção civil, o que hoje eu tenho em casa, que é a segurança, a tranquilidade, o amor e ter um teto seguro e saudável para a família. Entregar um lar, entregar uma casa é muito mais do que entregar simplesmente o concreto e tijolo. Você entrega um momento de alegria e felicidade para essa família. E isso é muito representativo para mim e para nós da ESHA, porque muito mais do que concreto e tijolo, nós entregamos lares para as famílias.